O século XVIII foi um século de revoltas e mudanças em diversas partes do globo. Na França, estourava a Revolução. Na América do Norte, os Estados Unidos se tornavam independentes. E mais ao sul, o território português experimentava movimentos nacionalistas que, aos poucos, abalariam o sistema colonial. A Conjuração Baiana recebeu muitos nomes. Inconfidência Baiana, Revolta dos Búzios. Mas o fato é que, independentemente de como é chamada, e a despeito do fato de ter sido abortada antes de eclodir, deixou muitas marcas, sendo um dos movimentos mais importantes na história do Brasil. Para o historiador Afonso Rui, o que chamou de a primeira Revolução Social Brasileira, apesar de, em parte, refletir a influência política vinda de outras nações, revela o esforço em romper com o padrão econômico da metrópole portuguesa, incompatível com os interesses da colônia. Incompatível também com os interesses de outras nações. Em plena Revolução Industrial, a Inglaterra estava ansiosa para acabar com a política de exclusivo comercial da coroa lusitana. Mas foi principalmente a França quem mais aterrorizou Portugal. As ideias republicanas do país de Napoleão chegaram de navio até o outro lado do Atlântico, onde encontraram a Bahia ainda com certo prestígio por sua posição tradicional e seu papel na importação de gêneros tropicais, mas com força política reduzida desde a transferência da capital brasileira para o Rio de Janeiro, em 1763. As ideias vinham através de pessoas, fossem franceses ou brasileiros de volta da Europa, mas principalmente através de livros e papéis em geral, apreendidos tão logo fossem descobertos. As chamadas obras sediciosas completavam as estantes de intelectuais baianos. Além de Cipriano Barata, destaca-se também o professor régio Francisco Muniz Barreto, considerado o principal divulgador, tradutor e veiculador das ditas obras. Entre os tradutores dos textos ingleses e franceses, encontram-se ainda membros do clero, como o padre Francisco Agostinho Gomes. Os manuscritos traduzidos com claro apelo iluminista serviam de base para a redação dos folhetins que, mais tarde, seriam espalhados pela capital baiana, instigando uma revolução. A Bahia setecentista era basicamente dividida entre o poder metropolitano, no auge do absolutismo português, e o poder local, sendo o primeiro representado na colônia pelos governadores gerais, capitães gerais, tribunais e órgãos eclesiásticos. À época, o poder local era exercido pelo governador Dom Fernando José de Portugal. A população de Salvador era numerosa para a época, sendo mais da metade identificada como negra. As ocupações variavam de acordo com a origem e o estatuto civil do indivíduo, se era livre, se era liberto ou se era escravo ainda. Nas palavras da historiadora Maria Geralda Teixeira, as pessoas estavam consciente ou inconscientemente condicionadas por padrões sociais de caráter estamental, herdado de Portugal e agravados aqui pelos problemas de cor e condição civil decorrentes da escravidão. Não é de espantar que uma sociedade desigual, predominantemente negra ou parda, em que a minoria branca de posses detinha o poder e os privilégios e ditava as regras, abrisse espaço para que as pessoas tomassem consciência de sua situação e quisessem reagir contra ela. Vale ressaltar ainda a participação do capitão francês Antoine-René Larcher como provável transmissor de ideias iluministas e a controversa atuação maçônica no movimento, através da loja Cavaleiros da Luz. Para continuar custeando os gastos da coroa, eram criadas ainda cada vez mais formas de taxações de todos os tipos, a ponto de provocar uma oscilação nos preços dos gêneros mais básicos, preços altos demais para os recursos limitados da população local. Fatores como esse contribuíram para a diversidade dos apoiadores da Conjuração Baiana. Os abusos da metrópole atingiam todas as classes sociais e de cor. Participaram escravos, negros livres, soldados, alfaiates, ferreiros, brancos, mulheres, membros da elite, intelectuais, religiosos. Isso tornou a Conjuração Baiana um movimento plural e de forte interesse popular, o que a diferencia de muitos outros episódios na história brasileira. No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanhecera com um tom diferente, mas não porque estava nublado ou era tempo das trocas de estações. Na então ex-capital da colônia, o ar revolucionário tomava forma, tendo à frente da revolta os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos, além dos soldados Luiz Gonzaga e Lucas Dantas. O movimento também possui o apoio da maçonaria, que desempenhou um papel bastante influente sobre a conjuração, pois seus membros fixavam raízes nos ideais iluministas
da Revolução Francesa. O ato dos franceses ocorreu 10 anos antes do que se tentava instaurar na capital baiana. E diferente da revolta dos alfaiates, que contava com as classes populares da época, a revolta girondina foi toda influenciada pela burguesia, tendo como principais conquistas a tomada da prisão da Bastilha e a promulgação da Declaração dos Direitos Humanos. Este último acontecimento correu o mundo e impulsionou muitos outros atos revolucionários. Em Salvador, a primeira loja de cunho maçônico que se tem conhecimento foi a Cavaleiros da Luz, mais uma influência do iluminismo, que contava com a participação de alguns intelectuais baienses, como José da Silva Lisboa, que exerceria o cargo de Visconde de Cairu, o cirurgião Cipriano Barata, conhecido como médico dos pobres, o padre Francisco Gomes, o farmacêutico João de Figueiredo, o professor de latim Francisco Barreto e o tenente Hermógenes Pantoja. Foram estes que se reuniam para ler e traduzir intelectuais franceses, como Voltaire e Rousseau, e assim juntaram-se aos alfaiates e aos soldados que estavam à frente da revolta para organizarem a conspiração. Outro ato revolucionário que ecoava na Bahia e inspirava a conjuração era o movimento escravista na colônia francesa de São Domingos, atual Haiti, então liderado pelo negro Toussaint Louverture. Os idealistas baienses tomaram para si algumas das propostas revolucionárias destes povos, como também o movimento social mineiro, liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. A Inconfidência Mineira, como fora chamada, foi um dos primeiros e principais motivos do povo brasileiro que lutava pela sua independência da opressão imposta pelo Império Português. Além da liberdade e igualdade para todos, o Conjuro Baiano tinha objetivos que não foram vistos com bons olhos pela coroa, dentre eles: abolir a escravidão, diminuição dos impostos, aumento na remuneração dos soldados, abertura dos portos para comércio com outras localidades, fim da desigualdade social, porque havia aumentado após a saída da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, pois a população ficou à penúria, devido à escassez de alimentos, aumentando os saques aos pequenos comércios. E, por fim, almejavam a proclamação da República, ou seja, os revolucionários desejavam uma reforma política e social, algo totalmente impensável para a coroa. Todavia, que as terras coloniais geravam riquezas valorosas ao império. Então, os idealistas fizeram a propagação de seus objetivos através de folhetins sediciosos, com frases tocantes. Um dos trechos mais conhecidos: animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz das nossas vidas, o tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. Fizeram isso com o intuito de atrair a população menos favorecida, para também participarem da revolta, uma vez que a maioria possuía motivos para aderirem à concretização do movimento. No entanto, a distribuição dos folhetins causou grande movimentação nas praças e ruas de Salvador, o que chamou a atenção das autoridades coloniais, que se movimentaram contra o ato, prendendo o principal líder da revolta, o soldado Luiz Gonzaga. Neste sentido, Boris Fausto, historiador e pesquisador do Brasil Colônia, acrescenta: por sua vez, a Bahia era uma região onde os motins de negros iam se tornando frequentes. Essa situação preocupava tanto a coroa como a elite colonial. O processo criminal da Conjuração Baiana se via próximo ao fim, quando da prisão do tenente Hermógenes de Aguilar Pantoja e do professor Francisco Muniz Barreto. Os responsáveis pelo caso, desacreditados pelo povo baiano, eram Manuel Pinto de Avelar Barbedo, Francisco Xavier da Silva Cabral, José Francisco de Oliveira, José Pedro de Azevedo de Souza Câmara, Antônio Coelho de Azevedo, todos de índole duvidosa, moralmente questionáveis. Apenas o então governador, Fernando José de Portugal e Castro, tentava manter a prudência,
mas sucumbiu à pressão da junta acima descrita. A justiça distribuída por tais servidores não poderia deixar de ser deficiente e falsa, nos conta Afonso Rui, sobre as decisões tomadas pela junta responsável pelo processo da conjura. 16 dos acusados de envolvimento na conspiração foram considerados inocentes, soltos entre 26 de agosto e 3 de dezembro de 1798. Chama a atenção o fato de que apenas uma entre as 16 pessoas libertas era branca, sendo todas as outras incluídas em categorias étnicas coloniais, crioulos e pardos, além de um escravo sem raça informada. Outros 32 indivíduos, no entanto, tiveram sua culpa comprovada, possuindo uma variedade étnica maior. Brancos, pardos, pretos, mulatos, crioulos. Não se tem notícia de povos indígenas, o que não significa inexistência de participação de alguma nação desse tipo, mas talvez sua presença tenha sido alterada nos ofícios. O bacharel José Barbosa de Oliveira, assumindo a defesa dos réus, seguindo toda a prudência condizente com o perigo que essa função conotava, começou pedindo a absolvição de Luiz Gonzaga das Virgens e Domingos da Silva Lisboa, alegando falta de provas. Também redigiu um documento de 200 páginas, alegando falta de formalidades essenciais e falibilidade da prova. Ao final do processo, as punições foram variadas aos indivíduos envolvidos na conspiração. Alguns foram soltos, considerando-se que as provas foram insuficientes ou o tempo de reclusão exauriu qualquer culpa. Para outros, de comprovada culpa do crime de aliciação e conspiração, foram sentenciados à prisão continuada ou banimento para a África. Por fim, 4 homens foram considerados culpados do crime de lesa majestade de primeira cabeça, sendo eles Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Foram sentenciados à mais dura pena: morte por enforcamento, seguida por esquartejamento e exposição em praça pública, confisco de seus bens materiais para a coroa e destruição da propriedade, além de difamação familiar por 2 gerações seguintes. Já os envolvidos na conspiração dos alfaiates, que faziam parte da elite, foram isentados de qualquer culpa. Como não foram julgados e sentenciados, seus nomes são desconhecidos, mas temos alguns bons suspeitos, como o prior dos Carmelitas Descalços, Frei José do Monte de Carmelo. Em pouco tempo, a macabra exposição encheu a alma devota dos baianos de piedosa revolta. Fugiam cheios de angústia daquele espetáculo sinistro. Os pontos onde se expuseram as cabeças e quartos humanos eram evitados. Aquela gente, alegre pela novidade da cena da manhã, escondia-se supersticiosa e envergonhada, sob o peso de ter cooperado com a curiosidade para aquele epílogo terrível. Cumprida integralmente a sentença, feito silêncio sobre os fatos, mas não restava à justiça senão descansar, redimida de todas as suas culpas, expurgada de todas as suas prevaricações, purificada de todas as falhas. A coroa tinha empenho de limpar os seus ricos domínios americanos das ideias libertárias e influências democráticas que incendiaram a França e sopravam ameaçadores pelas colônias espanholas. Conjuração baiana, revolta dos Búzios ou dos alfaiates são algumas das várias denominações atribuídas ao movimento ocorrido na Bahia em 1798. Durante muito tempo subestimada pela historiografia, essa conspiração contou com influências vindas de diversos locais: França, Haiti, Estados Unidos, Inglaterra. O objetivo, como já foi dito, era a instauração da República Baiense e, consequentemente, a independência, como também o fim da escravização. Contudo, a revolta foi descoberta e desarticulada antes mesmo de começar, culminando com a prisão de várias pessoas acusadas de envolvimento com a conspiração, sendo 4 homens pardos e pobres punidos pela morte, pelo crime de lesa majestade de primeira cabeça. A elite envolvida nessa conspiração escapou praticamente ilesa, por serem envolvidos em uma rede de conhecimento e poder que era essencial para a manutenção do sistema colonial. A conjuração baiana pode e deve ser analisada a partir de 2 prismas. Primeiro, um acontecimento importante e complexo por si próprio, e depois, como uma dentre as várias revoltas do final do período colonial, separadas por um curto espaço de tempo, mas todas contendo semelhanças e particularidades.